o pastor Raimundo, ele gosta, sabe, de inserir no jovem de hoje essa ideia de crescimento, de progresso. Por isso que eu vejo com otimismo, porque tem dado sequência. As coisas que têm acontecido e tanta coisa voltada para o jovem, a autonomia que ele dá para os jovens, a liberdade que ele dá para a liderança jovem, você é prova disso. Por isso é que eu vejo que hoje o jovem já assume uma visão progressiva do futuro, né? Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo à Ada TV. Hoje nós estamos aqui com um episódio muito especial, né, em comemoração aos 86 anos da Assembleia de Deus em Anápolis. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que vai nos ajudar a contar a história da nossa igreja, certo? Quero receber aqui o pastor Elias Garcia. Seja muito bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, pastor Epson. Prazer enorme estar aqui no TI Comunicações para falarmos acerca da trajetória da Assembleia de Deus em Anápolis. Uma história longa, cheia de percalços, mas, sobretudo, uma história de muitas vitórias, conforme os fatos mostram isso. Apresentando um pouco o pastor Elias, né, ele é marido da Iraci, pai do Flávio e da Vanessa, certo? Editor da revista Ensinando as Nações, que completou agora 100 edições, ou seja, são 25 anos aí, né, de existência, e também pastor auxiliar lá na nossa igreja na Tiradentes, né? Muita gente conhece como sede, mas agora ela é congregação da Tiradentes, é isso? Isso. Pastor Elias, então, a nossa igreja, né, a Igreja Assembleia de Deus em Anápolis, está completando 86 anos agora nesse mês de março, certo? O senhor não tem 86 anos. Mas de onde é que vem todo esse conhecimento, né, que os nossos irmãos vão poder testemunhar? Como é que o senhor sabe tanto da história da nossa igreja? Quando eu nasci, em 50, o ministério já existia há 10 anos. E os meus familiares, meus pais, tios, enfim, já participavam dessa igreja desde o começo. Então eu nasci ouvindo tudo, como é que começou, e até os 10 anos. Aí, a partir daí, eu mesmo vivi a história, né? Tá certo, tá certo. Pastor, então, vamos começar na origem de tudo, certo? Como que a Assembleia de Deus chegou em Anápolis? Pastor Neves, eu acho importante, como pano de fundo, citar o momento em que alguém aqui de Anápolis tomou conhecimento dessa obra em Goiânia. É importante salientar que, naquela época, não havia igrejas pentecostais no estado de Goiás. Goiânia, Anápolis, cidade, não havia. E que Goiânia estava sendo construída. Foi inaugurada em 1942, oficialmente. Mas durante toda a década de 30, ela era um verdadeiro canteiro de obras. Para lá emergiam pessoas de todas as partes do Brasil para a construção civil, para a edificação da nova capital, que foi tirada lá de Goiás Velho e levada para uma região mais plana, aqui, onde é hoje na nossa Goiânia. E nesse processo de construção, veio para Goiânia um diácono lá da Igreja Assembleia de Deus, filial de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Filial de Madureira, porque a sede era no bairro de Madureira. Ele veio para Goiânia, um homem de Deus, um homem focado, um homem muito interessado na sua fé, mas ele em Goiânia ele não encontrou uma igreja que falasse a linguagem dos pentecostais, concernente aos dons, a processo de cura, a glossolalia, enfim, não havia. E ele soube que em Goiânia havia uma missionária chamada Matilde Paulsen. Ela era americana, vivia no Brasil, passou pelo Nordeste, pelo Rio, e foi lá no Rio que ela acabou conhecendo esse ministério. E o diácono Antônio Moreira localizou essa missionária e ambos passaram a trabalhar juntos em Goiânia, realizando cultos, atividades culticas, e foi agregando pessoas, e foi realmente virando uma igreja. Tudo isso em Goiânia. Tudo isso em Goiânia. Isso em Goiânia. E por que chegou a Anápolis?
Aqui em Anápolis havia uma família que trabalhava com cerâmica, né? Com olaria, tijolo, telha, essas coisas. E ele levava o material para Goiânia. E viu, tomou conhecimento desse trabalho lá. E muito curioso, talvez uma curiosidade já desperta intimamente através da leitura da palavra de Deus, vendo aqueles fatos lá de Atos, né? Talvez por isso ele foi conhecer esse trabalho. Gostou muito e convidou Matilde Pausen e o diácono Antônio Moreira para fazerem um trabalho semelhante aqui em Anápolis. Certo. Então, aí nós tivemos, antes de oficializar a igreja, nós tivemos 2 reuniões, não é isso? Na terceira, que foi em março, é que foi oficializado. Isso. Teve em janeiro. 14 de janeiro. Isso. Em fevereiro. 20 de fevereiro de 1940. E aí, 5 de março, então, oficializou a Assembleia de Deus em Anápolis. Certo. Na primeira reunião, foi algo assim muito cheio de emoção. E muitas pessoas fizeram compromisso de aderir ao novo trabalho. De outras denominações, não pentecostais. Teve uma leva na primeira, outra na segunda, de modo que na terceira formaram-se 15 pessoas fazendo parte do novo movimento. Nós temos uma foto aí, né, vou colocar aí na edição, né, do diácono Antônio Moreira. A Matilde Pausen tornou-se sua esposa? É isso? Não. Matilde. Essa é a Matilde? Não. Não, essa é a esposa do pastor Antônio Moreira. A Matilde Pausen é uma parceira ministerial. Isso, é uma missionária que andou pelo mundo, nunca se casou, mas essa aí é a esposa do diácono Antônio Moreira. E os filhos do casal. Certo. Eu quero salientar, né, que todas as imagens que nós estamos mostrando, nós fizemos algumas melhorias nela com a ajuda da inteligência artificial. Pode ser que destoie alguma coisa, mas o objetivo foi tentar aproximar ao máximo, né, o nosso conhecimento, o nosso entendimento aí por meio dessas imagens. Além dessa foto aqui, nós temos a foto do primeiro batismo, que aconteceu ainda em 1940, não é isso? Exatamente. Esse batismo aí, já é o pastor Antônio Moreira, né? Fazendo esse batismo. Mas há outras fotos, porque no começo, assim que a igreja foi inaugurada, a igreja lá dos Tiradentes, a igreja tinha um tanque batismal. Mas realmente esse aí deve ter sido um dos primeiros. Isso. Nós temos uma data, ainda em 1940 foi realizado o primeiro batismo, né, na liderança aí do diácono Antônio Moreira. Mês de junho. Isso, mês de junho, não é isso? Foi, certo. E aí, pastor, ele se ausentou, ele precisou se ausentar, não é isso? Como? O diácono Antônio Moreira precisou se ausentar, ele foi para o Rio de Janeiro. Sim. Em junho, quando ele realizou esse batismo, ele já trouxe consigo um outro diácono, por nome Abílio Alves. E ele assumiu interinamente os trabalhos. É importante registrar também que a dificuldade de locomoção naquela época com Goiânia e Anápolis, era uma estrada de terra que passava por Goiânia e Anápolis, e o pastor Antônio, o diácono Antônio Moreira, às vezes ele não podia vir, né? E quando na ausência dele, um homem que o convidou para Anápolis, José Inácio de Freitas, ajudou na condução do trabalho. Ele faz parte dessa história. Mas aí o Abílio assumiu e tocou o barco. Isso, nós temos alguns outros nomes aí, bem da origem, né? Jácomo da Veiga, Antônio Inácio de Freitas e José Inácio de Freitas, certo? Que foram aí os pioneiros do trabalho aqui em Anápolis. Né? Certo. E aí nós chegamos do pastor Divino Gonçalves, que ele ficou entre 46 e 48, não é isso? Ele assumiu em 46. E também é bom falar que quando ele assumiu, a igreja já, uns tempos antes, o pastor, o diácono Antônio Moreira, já havia autorizado o diácono Abílio de adquirir um lote ali na Tiradentes, um 610. E lá fizeram uma pequena igreja, de adobe, como eu disse já, né? Material frágil. E com a vinda do pastor Divino, aí eles trabalharam e fizeram realmente uma igreja normal, de alvenaria, ainda pequena, mas uma igreja bem melhor. É a igreja que estava na capa aqui, quando a gente abriu. Exatamente. Essa igreja aqui foi a primeira igreja em alvenaria, correto? Ela foi feita um pouquinho mais afastada, essa aí já deve ter sido uma segunda reforma da igreja. E hoje, né, algumas pessoas até confundem. Essa igreja não é no endereço lá na 615, certo? Não. É 612.
612. É do outro lado, lá na Tiradentes, numa esquina onde hoje existe uma ferragista. Né? Lá nos idos de 63 e 4, o pastor Carneiro adquiriu um lote em frente aonde foi construído onde hoje é a igreja da Tiradentes. Certo. E depois desse tempo, o Antônio Moreira agora retorna. Sim, ele foi para o Rio de Janeiro, onde foi consagrado a pastor, que ainda não era, e voltou, aí sim, assumiu definitivamente como o pastor presidente da igreja aqui, Ministério de Madureira e Anápolis. Outro registro que a gente é bom fazer é que até então havia só uma igreja, era o Ministério de Madureira. Porque o Ministério de Anápolis foi, que depois possivelmente nós vamos falar sobre isso. Certo. E então o pastor Antônio Moreira, ele voltou pastor, ficou aqui por um bom tempo. O senhor conheceu o pastor Antônio Moreira? Conheci o pastor Moreira, fui apresentado na igreja por ele. Eu tinha ele ainda, meus pais trouxeram, e eu cresci sobre a autoridade espiritual dele, vendo tudo, a forma que ele dirigia, vendo sua família. Eu era garoto, mas eu lembro muito bem quando ele se despediu da igreja, e lembro quando o pastor Carneiro chegou. Ah, sim. Nós já vamos falar sobre isso. Tem aqui algum nome de alguns obreiros, né, da época. Se o senhor quiser comentar algum. Estou com alguns nomes aqui. Amadeu Boaventura, Aguinaldo Vargas, Geraldo Vargas, João Vargas, Gilson Guilhardi, Atanásio, Iraci Boaventura, Policarpo, Manuel Português, aí, família Garcia e família Egídio. Aqui da época aí do pastor Antônio Moreira, não é isso? Essas famílias deram, né, o início a esta grande obra. Você citou aí, por exemplo, o Gilson Guilhardi, o Atanásio, citou aí outros irmãos que ficaram, quando a igreja se desmembrou, eu prefiro sempre dizer esse termo, desmembrou, eles ficaram com outro ministério. Mas todos esses nomes aí realmente foram baluartes na sequência dessa obra. E é importante citar 3 famílias, Vargas, Boaventura e Gonçalves, depois na região de Goianápolis. E aí, depois desse tempo, né, pastor, como o senhor lembra do pastor Antônio Moreira se despedindo, e aí chega alguém muito importante no nosso ministério, de crescimento, que é o pastor Antônio Alves Carneiro. O pastor Antônio Alves Carneiro trabalhava na região da Estrada de Ferro, que assim era chamada na época. Envolvia cidades de Peri, Catalão e outras mais. Ele trabalhava lá e fazia um trabalho estupendo, um trabalho muito bom. Ele era muito dinâmico, muito trabalhador, grande pregador, e ele tinha um carisma, que é o carisma, a capacidade de atrair para si a atenção de pessoas. E ele, onde ele estava, ele sempre era cercado de gente. E ele fez esse trabalho lá e foi para Brasília. E ele foi enviado pelo, então, presidente da CGDB. Isso, na época, Paulo Lemos Macalão. Nós temos uma foto do pastor Paulo Lemos Macalão. O grande presidente da Assembleia. Vamos colocar aí. E aí, para o público mais jovem, para o público que chegou agora na Assembleia de Deus, né, na harpa cristã, né, a gente tem lá, no final de cada hino, nós temos as iniciais de quem escreveu. Temos muitos cânticos lá com a inicial PLM, né, Paulo Leivas Macalão, então, presidente da CGDB, certo? E como é que foi esse processo de enviar o pastor Carneiro para cá? O pastor Carneiro tinha sido designado pelo pastor Paulo Leves Macalão para Brasília. E Brasília estava em construção. Lá onde hoje é o centro não havia residências, não havia nada. Era realmente um grande campo, assim, sem edificações. E as pessoas, então, moravam na Cidade Livre, que era chamada na época, que era Núcleo Bandeirante. E moravam, os funcionários, os trabalhadores de Brasília, moravam em Planaltina, Lusiânia, né? Mas só na Cidade Livre que havia residência. E o pastor Carneiro foi exatamente para lá. Por quê? Ele tinha uma visão atípica, diferenciada. Ele viu o potencial daquelas pessoas longe de sua terra, que foram para lá para o Brasília, longe de muitas das suas famílias, vivendo as agruras
da solidão. Então, nesse contexto, ele chegou lá e pregando uma mensagem de esperança, mensagem de salvação, mensagem de bênção. Isso foi fácil. Aí ele agregou realmente muitas pessoas. De modo que quando o pastor Paulo Livas Macalão tomou conhecimento, e já pensando numa futura igreja de Brasília, que no início foi assim, o governo cediu uma área específica para as igrejas, e a Assembleia já tinha lá um lote, onde hoje é a igreja chamada Igreja da Baleia. Mas nesse tempo ainda estava no núcleo Bandeirante. E o pastor Paulo Livas Macalão ficou impressionado com a quantidade de pessoas na igreja, com o ânimo das pessoas. Então, resolveu já pensar no futuro e pediu essa igreja para o pastor Antônio Alves Carneiro. E eles conversaram, entraram em acordo, e ele então veio para Anápolis. E nós temos uma foto também da inauguração da igreja da Tiradentes, né, que estão os dois, né? Tanto o pastor Paulo Livas Macalão, como também o pastor Carneiro. É isso, senhor? O senhor que você deu essa foto para nós? Pois é, isso aí já foi na igreja onde hoje é a Tiradentes, né? Onde era a sede. Essa foto deve ter sido em 1964, né? E essa foto aí a gente vê, olha, o Paulo Livas Macalão e a sua esposa lá no canto. A gente vê o pastor Manuel Batista entre o pastor Carneiro e o pastor Cristiano. O pastor Cristiano era de Brasília. Atrás do pastor Cristiano a gente vê o pastor Jaime Antônio de Souza, que é o pai do Samuel, que é um dos maestros lá da sede. E o pastor Manuel Batista no meio, que juntamente com a Domingas criaram o Comércio. Mas isso aí deve ser outro... Agora a gente vai chegar lá. E, pastor, com o pastor Carneiro vieram algumas inovações. Por exemplo, tem uma história que eu gosto muito, né, que é, por exemplo, a ideia do cálice individual. Sim, e ele foi contestado por isso, sofreu resistência. As pessoas antigas não eram muito flexíveis a mudanças, né? Como hoje também, mas antigamente isso era maior, né? E ele, então, vendo essa situação, deixa eu explicar, a ceia do Senhor, cálice, era distribuído para os irmãos num copo só, um copo bem grande. E um diácono vinha com aquele copo, com um lencinho, né, para limpar, entre aspas, e uma pessoa dava uma golada, bebia um pouquinho, limpava, passava para outra, tal. Ou seja, um processo, diga-se de passagem, é a ceia do Senhor, é o símbolo do sangue de Cristo, mas era um processo arcaico, anti-higiênico, né? E o pastor já tinha conhecimento desse processo de cálices individuais. E ele, então, implantou esse sistema. Tem até uma história engraçada que o senhor contou para nós, claro que nós não vamos falar os nomes, né? Dessa história aí das jovens, né, que foram tomar ceia. Né? Conta para o nosso público aí. Muitas pessoas na época já tinham resistência a esse processo de distribuir ceia. E tinha umas mocinhas da igreja que tinham resistência a isso, né? Não gostavam desse processo, e elas combinaram assim um dia no culto, vamos sentar lá atrás, no último banco, porque não, vamos sentar na frente para pegar o copo limpo, é isso? E elas se sentaram no primeiro banco. E o pastor, não sei lá por que cargas d'água, resolveu fazer diferente. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a ceia lá do fundo para frente. E eles tiveram que se conformar com a situação. Mostraram na prática, né, a ideia de os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Exatamente. Certo? Uma outra inovação do pastor Carneiro foi quanto aos estudos, certo? Sim. Em tudo ele era mais dinâmico, né? Ele vivia além da sua época. Eu gosto de falar aquela palavra visionário. Ele era um visionário. O que é o visionário? É um que enxerga além do seu tempo. Ele implantava coisas que as outras igrejas, nem aqui, só aqui, mas no Brasil ainda não tinha. Por exemplo, a música, né? A música era bem retrógrada, era bem restrita aos hábitos da época, com banda de música. Não havia instrumentos assim. Havia um receio de que o povo de Deus estivesse copiando
coisa dos músicos do mundo, essas coisas sem fundamento, né? E o pastor incentivou os estudos. Só o primeiro foi sobre isso, né? Ele incentivou os Mas pode falar dos instrumentos, tá? A gente volta nos estudos. Eu andei atravessando aqui, mas o pastor tinha perguntado dos estudos. Pois é, os pastores antigos não eram muito afeitos à liberdade para os filhos dos crentes estudarem. Havia um certo temor de que os jovens crentes tomariam conhecimento, por exemplo, de ciência de Charles Darwin, né? Teoria de Charles Darwin, do evolucionismo, antepondo-se à teoria bíblica, que é verdadeira, que é a criação do homem. Eles tinham receio. E de que alunos ficassem ouvindo coisas da modernidade, coisas do mundo. E em seguida, no final de 70, veio uma lei obrigando a prática da educação física nas escolas. Tinha um horário específico, né? Fazia parte do currículo para a aprovação. E os pastores antigos tinham temores de que os jovens tinham que vestir os trajes normais para a educação física. Enfim, uma série de situações, e eles não incentivavam. Ao contrário, se para não estudar. Mas o pastor Carneiro injetou ânimo, sabe? Mobilizou as pessoas em busca de estudos. E assim foi. A igreja, naquela época, já era assim, um exponencial de futuros médicos, futuros engenheiros, graças ao estímulo e incentivo do pastor Carneiro. E aí o senhor estava falando da questão da música, né? Tem algum instrumento aí que o pastor Carneiro trouxe que não era comum usar ainda? Sim, por exemplo, a bateria, né? Era símbolo de coisa mundana. E ele adotou a prática, a igreja comprou uma bateria. É importante salientar que no primeiro congresso veio para Anápolis participar um grupo musical de Brasília chamado Os Jovens Cristãos. E eles tocavam guitarras, né? Era algo sui generis na época. Aqui em Goiás nunca tinha entrado uma guitarra. E o povo, inclusive, foi esses dias só para conhecer a tal da guitarra, que não é nada mais que o violão, né? E então veio esse grupo e ele incentivava a música um pouquinho mais dinâmica, mais moderna, ela descaracterizada daquela tristeza harmônica das músicas antigas, né? Uma música assim mais presente, inclusive entre jovens. Certo. E então nós tivemos aí então umas inovações. Cálice, os estudos, música, certo? E como é que era a relação nesse momento? Foi nesse momento que a igreja, a Assembleia de Deus em Anápolis, passou a ter uma autonomia e ficou mais distante, né, da CGADB? Como é que foi esse processo todo aí, né, na relação? Porque quem mandou o pastor Carneiro para cá foi o Leivas Macalão. Né? Mas com tantas inovações assim, como é que ficava essa relação entre CGADB e Assembleia de Deus em Anápolis? Antes de falar esse ponto, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás para citar que, entre aquelas inovações, teve uma que foi fundamental. Os pastores de antes, Dr. Moreira, eles eram restritos à relação com outras igrejas. O pastor Carneiro quebrou esse paradigma. Fez, sabe, uma conexão com as outras igrejas, porque aqui em Anápolis já havia evangelho. Importante salientar isso. O evangelho foi trazido para cá por duas grandes organizações. O Culto Magalhães, que hoje é a União Evangélica, e o Hospital Evangélico. Ambas as instituições eram confeccionais. Então, também tem esse aspecto. O pastor fez uma conexão com as outras regiões, intercâmbio, conversou, e isso foi muito importante. Mas vou falando sobre a sua pergunta, é que o ministério cresceu muito. Até não é muito bom falar, mas é que o pastor Antônio Moreira, ele tinha o seu estilo, né? Mais reservado. Mais recluso, faltava assim, mais carisma. O jeito dele, um homem de Deus, não temos que negar isso. Mas o trabalho crescia assim, com maior dificuldade. Como o pastor Carneiro, reviravolta.
E o trabalho cresceu e ele viu uma necessidade de se tornar autônomo em relação à Madureira do Rio de Janeiro. Por causa das diretrizes que vinham, por causa dos comandos, por causa das consagrações, as convenções, os pastores que eram direcionados. Então ele sentiu que estava na hora da igreja caminhar sozinha. E o que ele fez? Ele contou com o apoio maciço da maioria dos seus obreiros e então tornou-se autônomo da CGADB, criando o Ministério de Anápolis. Isso foi no ano 60. Anos 60. E aí teve convenções que ele criou, né? Ele criou duas convenções, né? Convenção de Ministros Unidos de Anápolis. E bem depois ele criou a Cradaíve. Mas ambas não satisfizeram os interesses da nova igreja, né? E também não foram aceitos pela CGADB, nem como filiado. E aí depois houve um movimento de reaproximação. Quando houve a transição aí, o pastor Paulo Luiz Macalão veio a falecer. Sim. E aí houve um momento aí de reaproximação. Essa reaproximação foi mais política, né, na história. Por quê? O pastor Paulo Leivas Macalão faleceu em 82. Assumiu interinamente o Manuel Ferreira. A gente tem uma foto do pastor Manuel Ferreira aí. Esse, exatamente. E ele tinha, como interino, tinha um prazo lá curto para continuar. E ele almejava ganhar a próxima eleição do biênio de 83 e 85. Para isso, ele tinha que contar com muitos votos do Brasil inteiro. Então ele tinha um naco muito grande de eleitores no Nordeste, mas ele soube aqui do Centro-Oeste. A igreja que tinha aqui, Ministério de Anápolis, com muitos obreiros, então ele voltou seu interesse. E o que ele fez? Ele designou 3 pastores aqui do Centro-Oeste para fazerem um convite ao pastor Carneiro na época. E o interessante é que ele escolheu geralmente exatamente, né, os não é adversários, os que confrontavam com o pastor Carneiro, né, os maiores, os mais veementes, né, que contrastavam o pastor Carneiro na época, que é o Tony Inácio Freitas, o Divino Gonçalves e o pastor Jânio Antônio de Souza. Eles vieram, conversaram com o pastor Carneiro, foi feito o convite e ele foi à convenção lá em Vitória, Espírito Santo. E lá então participou, foi feito o convite para ele voltar a fazer parte da CGDB, e ele aceitou o convite e sugeriu que a próxima convenção, naquela época, fosse feita em Anápolis. E a alegação, Manel, e da cúpula, foi de que aqui não havia igreja. E o pastor Carneiro falou, nós fazemos uma. Mas só faltam 2 anos, nós fazemos uma igreja. E ele veio, imbuído dessa missão, desafio, e contou com o povo de Anápolis, os obreiros de Anápolis, toda essa, né, e construiu essa igreja. Nós temos uma foto aí também do pastor Carneiro na frente da igreja matriz. Então, tudo isso aconteceu por conta de uma jogada política, vamos dizer assim. Mais ou menos isso, porque o Manuel Ferreira precisava de votos. E ele fez o convite e o pastor aceitou. Levou os obreiros lá na convenção. Foram momentos bonitos, mas de muita emoção. E aí, como contrapartida, falou assim, vamos fazer a próxima em Anápolis. A próxima convenção. Mas só que construir uma igreja com uma matriz em 2 anos é um desafio enorme. Esse desafio se torna maior na medida em que, naquela época, não havia igreja em Goiânia, Brasília mesmo, do porte dessa aqui. Não havia. Essa foi realmente um espanto para quem veio, o tamanho da igreja. Né? Porque realmente era a maior igreja do Centro-Oeste. E não foram só os crentes que ajudaram, né, pastor? Interessante. Na construção, o povo passava pela rua, via aquele movimento, né?
aquela euforia. E muitas pessoas se ofereciam para ajudar, carregando massa, tijolo, como serventes, né? Pessoas que nem evangélicas eram. Interessante. E o pastor Carneiro, então, ele ficou no nosso ministério aí por 30 anos, é isso? Quase isso. Pastor Carneiro, Pastor Carneiro como líder, quase 30 anos. ele assumiu em 57, né? 57, e foi bem mais, né? Ele foi até em 1985. Então, por quase 30 anos. É porque eu não entendi 13. Né? Não, quase 30 anos. Sim, exatamente. Quase 30 anos, então, do pastor Carneiro na liderança do nosso ministério. Foi. E aí houve um momento de transição, certo? Ele precisou cuidar da família, não é isso? Certo. Ele, depois que aderiu à CGADB, retornou, né? À CGADB e prosseguiu com os trabalhos. A igreja aqui foi inaugurada, essa convenção, e uma festa, sabe? Eu às vezes vejo vídeos, tem um vídeo do dia que inaugurou, aí o cameraman vai passando assim na fila, entrando na igreja e tem uma banda tocando e um regente lá. Sou eu aquele regente. O regente da inauguração da igreja. O senhor é o Azaf da inauguração da matriz. Mas aí o pastor Carneiro, a esposa dele ficou doente. E ele preferiu cuidar dela. Já tinha feito a igreja, já tinha feito a convenção, cansado. Ele pediu em caráter provisório um jubilamento, que foi concedido prontamente pela diretoria da igreja. Só que, bem depois, ele resolveu fazer um jubilamento em definitivo. Pediu, inclusive em caráter irrevogável. Às vezes eu enfatizo isso, você poderia estar aprendendo por quê. É porque aconteceram umas coisas. Sim. Depois. E esse aspecto foi preponderante para ajudar na transição. Né? Então, aí ele pediu esse jubilamento definitivo. A diretoria aceitou e entrou o pastor José Clarimundo César, que já era o braço direito do pastor Carneiro há muito tempo, desde que ele chegou para lá. Nós temos uma foto bem legal. Ele jovem, ele chegou aqui, né, essa foto aí que a gente... Essa simpatia. Então, ele já era alguém que estava se destacando, certo? Ministerialmente, alguém muito bem preparado, isso. Olha, ele já, gosto de falar a expressão, chegou mostrando a que veio. Um exponencial. Ele era um jovem diferente. Diferente em que sentido? Focado, pesquisador, leitor voraz, um homem que já na época, rapaz, ele já tinha conhecimento das várias áreas. Biologia, da matemática, ele já tinha, era um estudioso, né? Mesmo sem ter passado pelas faculdades que ele fez. Então ele era assim, diferenciado. Ele chegou, engajou na mocidade, muito competente, trabalhou, dominou assim, no sentido do carisma também, né? da empatia, e ele então começou a liderar na mocidade e logo foi também para as convenções como o braço direito do pastor. Enfim, foi uma época fértil dele com o pastor Carneiro, que o pastor Carneiro não abria mão dele. Tanto que quando ele foi escolhido para ser, houve alguma contestação, não pela pessoa dele, pela idade dele, para assumir o ministério. Porque ele era muito jovem. O pastor Neno aventou essa possibilidade, falou, olha, não dá, é muito jovem. Mas aí eles se reuniram, conversaram, e Deus, então, olha, eu sempre digo para as pessoas que gostam de saber da história, que tem muito mito por aí, tem muita falácia. Eu gosto sempre de falar assim, foi uma transição autorizada por Deus. Pastor Carneiro para o pastor Clarimundo. E o pastor Clarimundo assumiu 1º de janeiro de 1987. Se Deus permitir, então, no próximo 1º de janeiro, ele completa 40 anos à frente da igreja. E um período de muito crescimento. O senhor acompanhou isso mais de perto, né? O senhor pode testemunhar, por exemplo, algumas realizações
né, nesse período, desses 40 anos. Como, por exemplo, a revista Ensinando as Nações, né, foi criada durante aí a liderança do pastor Clarimundo. Tem 25 anos, certo? E muitos outros, né? O número de congregações, hoje são 1.600, 1.700 igrejas no Brasil e fora do Brasil. Nós temos igreja na Irlanda, na Itália. Um período de crescimento durante a liderança do pastor Clarimundo. Então, e que outras realizações o senhor poderia mencionar? Eu costumo dizer também que esse ministério é abençoado, é privilegiado. Por quê? Como nós falamos a história do pastor Carneiro em relação ao Antônio Moreira, temos que falar da gestão do pastor Clarimundo em relação ao Carneiro. O progresso continuou de forma, de forma acentuada. Tanto numericamente em termos de obreiro, como de patrimônio físico. O pastor Clarimundo já chegou, assumiu, já dando uma nova visão, continuou com mais assiduidade nessa questão de crescimento, nesse foco de crescimento. Então ele, por exemplo, assim que assumiu, foram aumentando as congregações. É importante dizer que na época do pastor Carneiro, talvez nós tivéssemos aqui em Anápolis 8, 10 congregações, e agora a gente tem 160 igrejas em Anápolis, mais ou menos por aí, né? Mas o pastor Clarimundo, ele fundou em 1965, também era outro visionário, né? Assim como o pastor Carneiro, ele fundou em 1905 a escola Adonai. E essa escola é referência na cidade. É uma escola confessional e tem contribuído de forma, significativa para o crescimento do Evangelho em Anápolis. Porque os pais levam seus alunos, porque é uma escola referência, pedagogicamente falando, e ali é inserido de forma inteligente e sutil ao conhecimento do Evangelho. De forma que essa escola tem contribuído muito também para o Evangelho em Anápolis. E ele criou também, em junho de 93, o IBA, nosso querido seminário. Instituto Bíblico de Anápolis. Instituto Bíblico de Anápolis. Esse seminário, ele tem sido um celeiro de obreiros e pastores para Anápolis e para o Brasil inteiro. Pessoas que passaram por aqui. É uma excelente escola, na direção do pastor João Batista Rosa, um homem de muita competência, um homem com muita comunhão com Deus. Então, foi fundada uma escola, o IBA, coisas que antes... Olha, pastor Everson, um detalhe assim, até não é muito alegre de se falar. No passado distante, pastores também eram resistentes a que os seus obreiros frequentassem seminários. É aquela ideia de que a letra mata? A letra mata, não tem nada a ver com esse assunto, né? Que a letra mata, e eles incentivavam contra. O pastor Clarimundo vem e cria um seminário, na Assembleia de Deus. Mais uma coisa chocante. Quebrou um paradigma. Certo. Hoje, as igrejas que na época até resistiam a isso, também têm seus seminários. Mas a visão veio dele. Criou um seminário, o IBA, o nosso querido IBA. E aproveitando que nós estamos falando do IBA, você que está nos assistindo, talvez você diga, eu não sou de Anápolis, então não tem como eu estudar no IBA. Mas tem. Se você procurar as redes sociais aí do IBA, nossas informações, inclusive no site da nossa igreja, adeanápolis.org, tem lá um link lá do IBA, do Instituto Bíblico de Anápolis. Nós temos a modalidade à distância. Certo? Então, você que quer estudar no IBA, você pode fazer isso. Bom, qualquer dia a gente vai gravar um podcast aqui também com o pastor João, falando um pouco mais, certo? Mas é uma contribuição que não só ficou, ela perdura. Adonai perdura, IBA perdura. Temos a convenção também, né, pastor? Só para falar mais uma vez, o sistema IBA é sistema híbrido, né? Tem a aula presencial e online, sistema EAD. E isso tem funcionado, tem sido uma bênção, né? E também o pastor Clarimundo, ele criou o SBTC, né? O curso básico Teologia por Correspondência. Um trabalho muito profícuo que tem sido útil ao ministério. Antes era SBTC e agora é SBTC. Curso básico
teologia por correspondência, né? Sim. Talvez eu dê uma inversão aqui numa letra aqui. Mas é isso aí, tá? O que é este curso? O aluno se inscreve à distância e recebe o material, faz a prova, tá? Por que isso foi importante, pastor Emerson? Porque a igreja instituiu lá atrás, na gestão do pastor Raimundo, algo muito importante. O obreiro, para ser consagrado, tem que ter teologia. Imprescindível. Imprescindível. No tempo passado não precisava, mas aí foi preciso. Porque realmente precisa. Mas as dificuldades das pessoas de fazer um seminário, por isso ele foi inspirado e criou esse curso por correspondência. E tem atendido a demanda, as exigências do ministério, né? E aí, interessante, pastor Everton, não sei se eu posso continuar aqui. Em 2001, o pastor ele criou a revista da escola dominical dos próprios obreiros. Quem aqui ia pensar numa coisa dessa, né? Antes. E ele queria um material produzido por obreiros próprios, e ele tinha visto essa ideia de uma outra igreja aí, ele estava viajando e viu e implantou aqui também. Criou uma revista Ensinando as Nações, escrita por obreiros. Isso é importante? Muito. Por quê? Porque ajuda na, digamos, isonomia, ajuda na unificação dos ensinamentos e da doutrina. Porque o senhor sabe que a variação é muito grande, né? Na soteriologia, por exemplo, a doutrina da salvação, uns vêm de uma forma, outros vêm de outra. A graça resistível, irresistível, calvinismo, arminianismo. E a nossa revista segue a linha CPAD, que é autorizada pelo pastor Raimundo, que é o arminianismo. Né? Segue a linha teológica da nossa igreja. Sim, isso. E mesmo sendo da nossa igreja, antigamente aqui ensinava uma coisa, ali no norte ensinava outra, e principalmente em relação ao uso de costumes. E a revista ajudou. Tem uma contribuição fundamental nesse processo. Mas também da escatologia, né? Aquela parousia, né? 2 fases, que tem muito ensinamento diferente. Até pastores de outras denominações vêm aqui, pregam, não entram nesse detalhe, mas a revista, sim, preocupa com isso, e ela unificou essa visão sobre a escatologia. E a revista Ensinando as Nações também tem a versão Ensinando as Nações Jovem. Né? São 2 revistas por trimestre. Há uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, foi criada a revista Jovem. E para quê? Para atender o público jovem, falando a linguagem dos jovens. Isso é importante demais, porque o interesse do jovem, ele é voltado para coisas que dizem respeito ao universo deles, a maneira de falar. Então, Matusalém, como eu, assim, falar para o jovem, isso causa uma espécie de barreira. Não, então eles têm a revista deles, revista jovem. Você mesmo, pastor, é um dos escritores dessa revista. A gente colaborou. Isso foi o quê? Uma criação do pastor Raimundo também, para atender os jovens. Ou seja, é um homem que gosta de atender aos anseios da comunidade de um modo geral, né? Aí tem aqui, pastor, uma lista de convenções, se não vem ao caso aqui, porque já depois que isso aqui foi registrado, outras inauguraram, né? Mas é importante registrar que em 95 ele criou, né? Essa aqui eu já passei, né? Então, 2001 foi a revista. Em 2009, ele criou o projeto 4SIM, Sistema Integrado de Missões, né? Com várias finalidades. Uma delas é difusão do Evangelho em seus mais diversos aspectos, não é isso? E em 2006, ele havia criado o projeto Dorcas, que é um projeto social muito bom, interessante. Enfim, né? São coisas que... E acho que é importante a gente mencionar também a questão da convenção. Assim como o pastor Carneiro, né, o pastor Raimundo, quando assumiu, entendeu que a igreja tinha condições de ter uma própria convenção. Foi criada a CIAD, Convenção Internacional da Assembleia de Deus. Certo? E hoje tem as convenções filiadas. Então, a CIAD ela cuida dos missionários e missionárias, evangelistas, pastores e pastoras,
E as convenções estaduais, elas fazem a gestão de diáconos, diaconisas, presbíteros e presbíteras, não é isso? É isso. Então, tudo isso foi criado já no início da gestão do pastor Clarimundo? Não foi bem no início, não, mas assim, Que é muito tempo também. acho que foi a SEAD, foi ampliada esse sistema de convenções regionais por causa de uma necessidade que houve. Por exemplo, as consagrações de pastores, evangelistas, missionários, diáconos, eles tumultuavam o ambiente e era muito grande no Brasil inteiro. Então, ele já criou, visando a agilidade no processo, ele criou essas convenções regionais, que elas cuidam dos assuntos de lá, e as consagrações de evangelista, naquela hierarquia, né, ministerial, diáconos, missionários, presbíteros. Então, de maneira que quando acontece a convenção aqui na Anápolis, na matriz, muita coisa já foi resolvida. Então, já está enxugado, né? Parte do problema já vem enxuto para cá e essa visão foi muito boa. E uma outra coisa que chama a atenção, posso até opinar um pouco mais que a gente convive, o pastor Clarimundo foi o único que eu convivi de todos os nomes citados até então, é a boa relação do pastor Clarimundo com outros pastores, a boa relação, por exemplo, com governantes, né? Nós temos uma foto aqui, por exemplo, onde tem o pastor Clarimundo, o pastor Vitor Hugo Queiroz, né, que faleceu há pouco tempo, 1 ou 2 anos, não tenho certeza, o pastor Carneiro, e o pastor Vanderlei, que era presidente da Igreja do Altíssimo, né? Agora o pastor Micael, seu filho. Isso, agora é o filho dele que é o presidente dessa igreja. Pois é, essa foto aí é uma síntese, né, do que foi o pastor Clarimundo, tanto politicamente como eclesiasticamente. Ele tem um relacionamento muito bom. As igrejas de Anápolis, Madureira, Anápolis e outras, nem sempre tiveram uma convivência assim, muito harmônica. Né? Houve um tempo que não. Mas hoje causa admiração. Você vê, admira a amizade, a consideração, o respeito, por exemplo, do pastor Clarimundo com o pastor Bertier. É algo impressionante. Os dois falam a mesma linguagem, se respeitam, as igrejas têm seus procedimentos doutrinários, mas há um respeito, sabe, excelente entre eles. E assim era com o pastor Hugo, com o pastor Vanderlei e com todas as outras denominações não pentecostais. O pastor Clarimundo tem um acesso incrível. E politicamente, então, ele é muito procurado, porque ele é uma pessoa que gera influência, né? Então ele convive muito bem nessa situação. Nós temos mais uma foto do pastor Clarimundo, acho que da década de 90, né? Se eu não me engano. Não consegui precisar a data. Eu acho que eu conheci ele já era nessa época aí, né? Eu morava em Cocalzinho, mas eu lembro, por exemplo, que sempre a primeira lição da revista era do pastor Clarimundo, certo? Então, nós estamos falando de uma história de 40 anos só na liderança. Agora, o ministerial começou antes disso. Depois nós vamos ter um episódio só com o pastor Clarimundo contando, né, a história do ponto de vista dele, né? A chegada dele, processo. Exatamente. E então, pastor, caminhando agora quase para o final, nós separamos alguns nomes aqui que a gente escolheu junto, inclusive, né, que fizeram parte da história da igreja. Eu queria que o senhor comentasse sobre essas pessoas que fazem parte da história, como, por exemplo, o pastor Claudino Borges, pastor Neno. Pastor Neno foi um pilar desse ministério. Ele se converteu de uma forma miraculosa, ainda lá na época do Antônio Moreira. Ele foi esfaqueado por uma situação que ele não foi protagonista, ele foi ajudar. Ele estava à beira da morte no hospital, já desenganado pelo médico, quando umas senhoras crentes passaram e disseram: se ele conhecesse Jesus, ele sairia dessa. Mas ele escutou, ele não tinha morrido ainda. E ele então se converteu ali. Se tornou esse pilar, né,
do ministério. O pastor Neno, desde quando começou, interessadíssimo, ajudou o pastor Moreira, ajudou o pastor Carneiro, foi braço direito também do pastor Carneiro, e ajudou o pastor Raimundo até nos últimos dias da sua vida. Ele era um conselheiro mor, em todos os aspectos. Problemas sérios, surgiu numa região e caiu aqui, e ele sempre era o para-raio dessas situações. Já passava para o pastor Raimundo de uma maneira diferenciada. Foi um homem muito importante, mas muito importante. Eu tive o privilégio de ser batizado quando eu tinha meus 15 anos de idade por ele. Pelo pastor Neno. Pastor Neno. Tem a foto lá em casa. Quando eu liderei o Comep, eu lembro dele nos ajudar muito com as vacas, né? Então ele doava vaca, outro que doava em Mila organizava para ir matar. Então ele é muito forte, né? Forte. Era uma aroeira. Eu já ouvi esse termo sobre ele. Nós temos aqui também o pastor Ramos Nascente de Paula, né, que foi diretor administrativo da nossa igreja por um bom tempo, e antes até do pastor Clarimundo assumir, ele já trabalhava na diretoria da igreja. Sim. Pastor Ramos foi um pastor burocrata. Ele não era aquele pastor de ovelhas, mas foi muito importante na condução do ministério, porque ele era um homem inteligentíssimo. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Banco do Brasil como subalterno dele. Foi meu chefe lá no banco. E depois foi meu chefe aqui da minha igreja. Mas, olha, uma inteligência rara, um homem humilde, focado na solução dos problemas. E um homem que ele gostava de ajudar também. Ajudava muita gente. Ele não é bem filantropo, era um altruísta. Aquele que ajuda sem querer nada em troca. Então, ele foi muito importante, por exemplo, no estatuto da igreja, na parte administrativa da igreja como um todo, né? Muita igreja, muita coisa para organizar. Então, ele foi muito influente nisso. O primeiro estatuto da igreja na gestão do pastor Raimundo, uma reforma que teve, o estatuto foi feito a 4 mãos. Ele e o pastor Raimundo. Os itens lá, né, nos artigos. Sim. Temos um outro aqui, vê se eu conheço esse outro senhor aqui, ó. Amadeu Boaventura. Olha, é outro pilar da Assembleia de Deus. Eles também se converteram lá nos anos 40, aos anos 40. E esqueço o tempo de falar uma coisa aqui. Professor Emerson, naquele tempo, os obreiros que divulgavam o Evangelho não tinham um preparo teológico que hoje, graças a Deus, nós temos. Então, a tônica do Evangelho para essa região lá sua, lá da região do Brejo do Caeté, Cocalzinho, Corumbá, a tônica era essa: Jesus cura. Naquele tempo, a assistência médica era nula, praticamente. E as pessoas, toda a família tinha uma pessoa doente. Havia muitos casamentos consanguíneos e gerava tal. Então era assim, as pessoas, os obreiros iam e falavam, Jesus cura. Aí chamavam o doente, cura. E o obreiro orava e o Senhor curava. E aí as famílias iam aderindo no trabalho. Foi assim com a irmã dele, né? A irmã Maria Divina, que é mãe do Eliezer, que hoje está pastor. O milagre é realmente muito grande. Mas esse pastor aí foi um homem que ajudou muito a igreja em todos os aspectos. Eu posso até citar, na construção desse templo aqui, ele se dispôs, ele ficou aqui durante 1 ano e meio com o seu caminhão à disposição da igreja para transportar material, trazer água. Não tinha água naquele tempo, tinha que trazer de algum lugar, naqueles tambores. E ele realmente trabalhou muito na construção desse templo. Ele deixou de trabalhar para servir. Deixou a sua, tinha uma pequena empresa de calçados, deixou lá, o gerente lá, e ficava aqui, dando assistência. Entendi. E temos uma mulher notável, né, missionária Domingas. Missionária Domingas. Ela ainda... Como falar dela sem se emocionar, né? Ainda muito jovem, ela veio do norte para cá e já procurou a igreja que tinha interesse em fazer seminário. Era outra coisa raríssima naquele momento, naquele instante, pastor Edson. Um jovem ter anseios de ser missionário. E ela fez isso. A igreja mandou-a para Pindamonhangaba
onde ela fez o curso de teologia. Esse curso, esse seminário, era referência na época, dos mais importantes da época. Então ela fez lá o seu curso e durante os 4 anos que lá ela ficou, nas férias ela vinha e trazia coisas novas e agitava a mocidade, trabalhava, e, enfim, ela é uma mulher aguerrida, uma pioneira. E eu gosto de falar sempre, assim que ela se formou, ela foi para uma região de Luiz Alves, perto de São Miguel do Araguaia, para evangelizar índios. Acho que naquela época nunca tinham ido missionário por aquelas bandas lá. Ela foi, trabalhou, construiu uma igreja lá perto de Luiz Alves. Depois eu fiquei sabendo como foi. Tinha um pedreiro e ela era a servente, carregando lata de massa nas costas para fazer a igreja lá. Ela ganhou muitas famílias, acentuadamente entre os carajás. E eu conheci um cacique, que foi evangelizado por ela, se converteu, e toda a família dele, e ele pregava lá, a maneira dos índios lá, pregava lá. Esse cacique já faleceu tem algum tempo, mas ele foi fruto do trabalho dessa missionária incansável, que também já foi para Bolívia, já foi para a Argentina, já foi para alguns lugares. É uma mulher que nós temos que, a Bíblia fala, quem honra, honra. Temos que honrar essa mulher, uma pioneira. E outra, não sei se você ia perguntar separado, foi a criadora. Claro, claro. Inclusive aqui a gente está num evento onde o Comep foi homenageado. Então, por isso que a gente tentou pegar uma foto que retratasse isso. Então ela foi a idealizadora do Comep e do Corupad, não é isso? Ela participou dos dois, Exatamente. da criação dos dois. Ela trouxe essa ideia de congresso, ninguém nem sabe de onde ela trouxe isso, mas era algo raríssimo, ninguém sabia o que era. Olha, vai ter um congresso, a turma pensava em Brasília, é político, não. Eu não sabia, ninguém sabia o que era congresso. Isso no Brasil inteiro. Quando o Comep teve início, durante até uns 20 anos depois, Goiânia e Brasília vinham para o Congresso Anápolis. Não havia congresso naquela cidade. Depois foi criado, né? Mas a Domingas, mas o pastor Manuel Batista tiveram essa ideia e foi realmente algo de Deus, né? Porque a história do Comep, você foi presidente, Comep, foi, né? Sim. E até hoje é muito influente lá e sabe a importância desse trabalho. E que veio de Deus na instrumentalidade de uma mulher simples. Olha, essa mulher é tão sensível que, vou contar aqui um episódio. Quando o Comep inteirou 40 anos, houve uma celebração especial. Foi feito um documentário, foi até eu que fiz esse documentário, e foi gravado um CD e mostrado para a igreja, colocando todas as pessoas que trabalhavam, os presidentes. Você apareceu lá também, né? Não, 40 ainda não. Não tinha. Mas faltou uma pessoa de Brasília. Essa pessoa não era assembleiana. Era um líder que tinha lá em Paraty. E ele juntava lá 3, 4, 5 ônibus. Trazia Paraná todo ano. Paulo Azevedo, o nome dele. E nessa homenagem, nós omitimos esse nome. E ela viu, me chamou, me convocou, me ordenou. E eu fui com ela. E a minha esposa e a irmã dela, a Brasília, na casa desse Paulo Azevedo. Porque ele ficou sabendo que ele não foi citado. E é ruim isso. Então nós redigimos uma placa, né, um momento de honra, e levamos lá para ele. E a acessibilidade dessa. Assim, então, nós temos aí muitas pessoas, né? O Comep, eu sou suspeito de falar do Comep, mas o Comep, quando faz, muitas pessoas, né, aceitaram Jesus, reconciliaram, batizaram. Eu conheci minha esposa através do Comep, né? E essa história se repete por muitas, dezenas de casais, assim, certo? Então, o Missionário Domingas, né, com certeza, tem uma grande participação. Inclusive, o Missionário Domingas, se nós estivermos escutando, nós queremos vê-la aqui, vamos conversar com a senhora também, ouvir as histórias. É importante que ela venha. Certo? Temos mais um, né, pastor Sebastião Inácio, né, e a pastora Maria Inácio. Esse casal é referência. Esse homem de Deus tem uma história pautada por sofrimentos, por dificuldades, por às vezes até tentativas de desistência.
mas um homem de Deus, um homem que sempre acreditou, né, nesse trabalho, um homem vitorioso. Eu tenho várias histórias, talvez não seja oportuno contar aqui, desse pastor, mas é um pilar. Isso aí realmente mais do que um pilar e é um alicerce também desse ministério. A sua esposa, um trabalho, sabe, junto, de união, e a colaboração deles com o pastor Raimundo é algo assim inédito. Você não vê no mundo, em lugar nenhum do mundo, uma submissão espiritual que ele tem pelo chefe dele. E a honra que o chefe dele tem por ele. Graças a quê? A índole dele. Porque outros passaram por essa função, mas não souberam, às vezes, evitar atritos. Esse não, esse é sábio, esse homem é sábio, é um homem de Deus. Eu tenho uma admiração completa pela vida dele. Certo. Então, nós poderíamos citar muitas outras pessoas, né? Nós fizemos um compilado aí, né? Tentando trazer aquilo que estava mais claro na nossa mente, né? Mas, com certeza, nós não chegamos aos 86 anos, né? Poucas pessoas envolvidas, foram milhares, né? Muitas pessoas fazem parte disso. Então, se você hoje congrega na Assembleia de Deus em Anápolis, ou na Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, né? Vamos dizer assim, você faz parte dessa história, você faz parte desses 86 anos aí de pregação do Evangelho, né? Como diz o nosso slogan, ministrando amor, certo? E, pastor, para a gente encerrar, eu queria pensar com o senhor o seguinte, isso já passou, nós já falamos muito do que já passou, mas e o porvir? O senhor vê, né? Porque o senhor viu muita coisa se repetir, o senhor viu muita coisa inédita, mas qual é a sua visão, por exemplo, o seu prognóstico, né, a sua expectativa, né, para os próximos 20, 30 anos, ou que conselhos o senhor daria, né, para a geração que vai a sucessão do trabalho, né, que vai continuar aquilo que Deus já está fazendo? Eu vejo de uma forma muito positiva. Porque o nosso líder atual, ele foi assim no passado e continua sendo. Ele é aberto a novidades boas, né? Diga-se de passagem. Ele não é assim, limitado às coisas novas. Ele também tem injetado nos jovens que vão surgindo essa mentalidade de crescimento, de progresso, de estudo. É outro que também estimula os estudos. Então, ele estimula as profissões na área científica e tal. Então, ele também, pastor Raimundo, ele gosta, sabe, de inserir no jovem de hoje essa ideia de crescimento, de progresso. Por isso que eu vejo um otimismo, porque tem dado sequência. As coisas que têm acontecido, Revista Jovem, por exemplo, né, Projeto Morada, e tanta coisa voltada para o jovem, a autonomia que ele dá para os jovens, a liberdade que ele dá para a liderança jovem, você é prova disso, né? O estímulo que ele dá, tudo isso faz com que a igreja entenda esse momento de transição contínua, porque nada é estático. Assim como ele assumiu, a igreja tinha um padrão de comportamento, hoje tem outro. Mas tudo sem remover os marcos, tudo sem mudar princípios exarados na palavra de Deus, né? Coisas da vida social que chegam, coisas novidades. E o pastor Carneiro é um entusiasta, o pastor Raimundo é um entusiasta disso. Por isso é que eu vejo que hoje o jovem já assume com a visão progressiva do futuro, né? O que acontece na Igreja de Tiradentes, por exemplo, sobre uma nova direção, é dentro desse contexto, um novo tempo. Então eu vejo com otimismo que a igreja vai continuar crescendo e progredindo. Eu espero que você tenha desfrutado aí, né, de todo esse conhecimento, de toda essa conversa, né? Foi um prazer muito grande tê-lo conosco nessa oportunidade, pastor Elias. Quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade. Inclusive, nós tivemos que gravar 2 vezes, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, certo? Mas quero te agradecer. E o senhor fica à vontade nas suas considerações finais.
Pastor Alex, eu quero terminar te parabenizando por essa iniciativa, por esse trabalho, para divulgar a história. Eu gosto sempre de dizer que um povo sem história é um povo sem identidade. Isso aqui é uma oportunidade ímpar para que as pessoas tomem conhecimento do que se passou, que a história foi pautada por sofrimentos, por dores, por lágrimas, mas, sobretudo, uma história vitoriosa, haja visto o que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Então, eu quero te parabenizar por esse trabalho e dizer que esse é o caminho. Deixar as pessoas ao par do que tudo que se passou, de como tudo aconteceu. Amém, amém. Obrigado mais uma vez, pastor Elias, por testemunhar tudo aquilo que o senhor viu e tudo aquilo que o senhor estudou também, certo? E nós podemos, não tem como não encerrar sem citar o texto que a gente fez na nossa arte comemorativa aí. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio aí, se Deus permitir. Deus abençoe.